Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Primeiro, pedir desculpas a vocês porque, na verdade, essa edição seria a nossa segunda edição do plantão de ontem, mas houve um apagão, né, aqui onde a gente está, e não conseguimos colocar o vídeo no ar. Então, hoje pela manhã, é importante a gente esclarecer, porque muitas dúvidas surgiram com essa convocação do Luiz Henrique, né? E aí, principalmente os torcedores do Botafogo me perguntando: Guilherme, isso pode prejudicar o Botafogo na reta final? Que tipo de convocação é essa na CPI? Tá todo mundo aí, os anti, todo mundo comentando e tal. Gente, é o seguinte, vou explicar o que é essa convocação do Luiz Henrique para ser ouvido na CPI. Eu vou explicar o que é a convocação do Lucas Paquetá e do tio do Lucas Paquetá, né, que vem primeiro do que a do Luiz Henrique, tá? Que inclusive pode ser dispensada, essa oitiva, essa convocação pode ser desnecessária, tá? E vou falar também do convite ao Bruno Henrique, jogador do Flamengo, que também tem seu nome citado, mas foi pouco explorado pela mídia ontem, tá? Primeiro lugar, você que está acompanhando aqui nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol. A CPI de manipulação do futebol, ela investiga manipulação no futebol brasileiro. Quando cada vez mais eles, os senadores, estão próximos de um desfecho útil, que não seja apenas confete, eles vão lá e pintou um outro caminho aqui. Eles estão no caminho certo, aí vão lá, perdem a atenção, parece criança, né? Quando tá ali o foco, mostrou o pirulito. O que a convocação de Lucas Paquetá e Luiz Henrique tem a ver com a investigação de manipulação de resultado no futebol brasileiro? Eu gostaria que você me respondesse. Eu vou dar um tempo para você tentar pensar, porque às vezes pode ser uma ignorância minha, tá? Ou será que a CPI está querendo ser como um super-herói, resolver todos os problemas do mundo, da La Liga espanhola, da Premier League? O que Lucas Paquetá e Luiz Henrique têm a ver com as investigações de manipulação de futebol no futebol brasileiro? Você conseguiu chegar a uma conclusão? Então eu vou dar uma lida no seu comentário, porque eu não estou conseguindo alcançar. Qual é a utilidade disso para que se investigue o Campeonato Brasileiro de 2023, que já tem um monte de jogos aí agora sob suspeita, Flamengo e Santos é mais um. O que isso tem a ver com a arbitragem envolvida em manipulação de resultado? O que isso tem a ver? Tem nada a ver. Então eles não conseguem manter uma linha de raciocínio reta. Eles começam a caçar os pirulitos. E tem um pirulitinho ali, outro pirulito. Eles não conseguem. É inacreditável. Aí o jogador que faz parte do futebol brasileiro e fazia a época da denúncia, eles fazem um convite, que é o Bruno Henrique. Estou dizendo que o Bruno Henrique está envolvido não, galera. Eu estou dizendo que houve uma operação na casa do Bruno Henrique para cumprir mandado de busca e apreensão. É algo muito mais real. Não, o Bruno Henrique é um convite. Para os outros dois que não tem nada a ver com o futebol brasileiro, é convocação. Eu não consigo entender a suprema inteligência desse pessoal. Confesso a vocês. É uma inteligência suprema. É claro que, na verdade, ali é um joguinho, né? Ah, é? Então também vou sacanear o Botafogo. Ah, é? Então vamos sacanear o Flamengo. Quando, na verdade, não deveria haver nada disso. Nada disso. Quando, na verdade, a busca deveria ser tão somente pela verdade dos fatos. E Paquetá e Luiz Henrique não tem nada a ver com a verdade dos fatos. A Luiz Henrique recebeu um Pix de 40 mil reais do tio do Lucas Paquetá. Beleza, o Luiz Henrique realmente tem que explicar. Quem tem que explicar é o tio do Lucas Paquetá. Que Pix é esse? Para que você depositou um Pix na conta do cara? Ele vai ser ouvido em dezembro, né? E depois o Luiz Henrique também pode explicar, mas para a polícia, para o Ministério Público, sei lá para quem. Para a CPI do Senado que investiga manipulação de resultado no futebol brasileiro, esses caras nem jogavam aqui. Nem jogavam aqui. E outra coisa, para o torcedor do Botafogo,
O torcedor do Flamengo é muito simples. O Bruno Henrique não foi convocado, tá? Ele foi convidado. Só que o problema do Bruno Henrique não é a CPI. Não é a CPI. O problema do Bruno Henrique é com a Polícia Federal e com o Ministério Público, que é muito mais grave, que é um poder muito mais sério. São dois poderes muito mais sérios, né? Porque tem gente competente lá, treinada, tá? Não é fazendo lobby. Você tem um ou dois ali que realmente querem fazer alguma coisa, o resto é tudo lobby, tá? Que não sabe somar um mais um. Então, Polícia Federal e Ministério Público é o problema do Bruno Henrique. CPI é só um convite. Que tá tudo errado, né? Porque deveria ter sido convocado, já que atuava no futebol brasileiro em 2023, num campeonato cheio de indícios de manipulação. Agora, vamos lá. Para o torcedor do Botafogo, o que tem ali de real? Luiz Henrique, a convocação do Luiz Henrique não tem nem data, ok? Não tem nem data. Ou seja, não vai acontecer antes do final da temporada. Tá? O torcedor do Botafogo preocupado que isso poderia atrapalhar, expor o jogador e tal. A convocação do Lucas Paquetá, do tio do Lucas Paquetá, está marcada para dezembro, lá no final da temporada, né? Dia 8 de dezembro, alguma coisa desse tipo. E a do Luiz Henrique, obviamente, vai ser marcada posteriormente a essa. Ou seja, lá para o final até do Mundial, se o Botafogo for campeão da Libertadores, né? Então, de certa forma, há uma sensibilidade aí, né? Até para marcação disso, porque não tem investigação contra Luiz Henrique aqui no futebol brasileiro, não tem nada acontecendo. Então, realmente ele vai ser convocado para falar sobre esse depósito. E acho que tem que esclarecer mesmo, ninguém pode ficar passando pano. Se está errado, tem que arcar com as consequências. Agora, se a investigação é sobre futebol brasileiro, não entendo muito bem para que vai ouvir Lucas Paquetá e Luiz Henrique. De certa forma, tanto o Paquetá quanto o Luiz Henrique estarão na CPI depondo para falar sobre casos que não dizem respeito à Justiça do Brasil, mas eles foram convocados, eles precisam estar lá, né, sob pena de serem coercitivamente levados para depor, tá? Então, assim, o advogado dos jogadores vai instruí-los a falar aquilo que eu acho que eles sabem. Eu confesso a vocês, tanto o Lucas Paquetá quanto o Luiz Henrique, eu tenho um pouco de dificuldade de entender qual é a ligação, qual é o nexo, principalmente do Luiz Henrique. Porque normalmente o jogador se envolve nisso como uma brincadeira, né? Brincadeira, para beneficiar quem ele conhece, conhecido, gente conhecida. E, aliás, a família do Paquetá é meio esquisita esse negócio, né? Roubaram o carro do Hugo, o primo do Paquetá. Eu confesso a você, que família é essa em Paquetá? Que complicação danada. É tio do Paquetá que faz pix para conta de jogador e tal. Qual é a ligação do Luiz Henrique com essa galera? Eu não consigo ainda entender, né? Mas isso não diz respeito à Justiça do Brasil, porque não foram casos que ocorreram envolvendo jogadores que atuam no futebol brasileiro, tá? Mas enfim, a CPI convocou, eles estarão lá. Vai prejudicar o Botafogo? Acredito que em nada. Até porque tanto o Paquetá quanto o Luiz Henrique me parecem muito tranquilos. Estão jogando muito bem nos seus clubes. Muito bem que eu digo assim, dentro daquilo que cada um pode apresentar, né? O Paquetá na seleção joga o que ele joga mesmo, não vai jogar mais do que aquilo, né? Mas não é porque ele está abalado, até porque ele não joga nada mesmo. E o Luiz Henrique está jogando o futebol dele normal. Acho que isso não tem ferido em nada. Assim como o Bruno Henrique falou a primeira vez sobre isso no domingo, que é inocente e tal, mas a questão são os nexos causais, né? Bruno Henrique e Lucas Paquetá têm familiares envolvidos, têm amigos próximos envolvidos. O do Luiz Henrique, eu confesso que é algo mais... Por isso que a La Liga realmente não quis tocar para frente na época qualquer investigação para puni-lo, né? Porque realmente não há ali um elemento cabal que o comprove. Agora, o Pix de 40 mil reais, ele precisa ser explicado, sem dúvida nenhuma. Tanto por quem fez, como por quem recebeu. E aí a gente vai ver isso só lá para dezembro. Mas eu fiz questão de trazer esse vídeo aqui para que você, torcedor do Flamengo, do Botafogo, possa estar a par do que está acontecendo. E é claro, estou emitindo aqui a minha opinião. Tem caso que é caso de polícia, tem caso que é caso de MP, tem caso que é caso de CPI. Acho que esses dois não tinha nada a ver com isso. O pessoal está se perdendo, quer abraçar o mundo, quer ser super-herói. Espero que deem alguma coisa. Fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês. Daqui a pouco tem segunda edição, 2 Toques, a Casa do Futebol. Valeu!